Hoje eu vim comentar com vocês sobre um documento que a Organização Mundial da Saúde lançou recentemente sobre a alimentação à base de plantas. Fala sobre o impacto dessa alimentação na saúde, no meio ambiente e na sustentabilidade. Então, a gente tem que a alimentação à base de plantas, logo no começo do documento, ele vem explicando o que seria isso e as suas subdivisões que existem. E aí, depois, no documento, ele vem falando sobre as doenças crônicas não transmissíveis, que por meio de uma alimentação à base de plantas, a gente consegue fazer a prevenção dessas doenças. Então, ele já começa nessa sessão, a primeira frase que ele já põe aqui é que as doenças crônicas não transmissíveis é a responsável por a maior parte das causas de morte prematuras no mundo. Então, câncer, diabetes, doenças cardiovasculares, doenças crônicas respiratórias, são todos dentro desse grupo das doenças crônicas não transmissíveis, responsáveis por esse alto nível de morte. E aí também, ao longo aqui, conforme a gente vai prosseguindo no documento, ele fala que o baixo consumo de alimentos, de frutas, verduras, vegetais, os alimentos vegetais como um todo, acaba tendo um maior risco de ter essas doenças crônicas não transmissíveis. Além também de que a obesidade e o sobrepeso é o principal risco para essas doenças crônicas. Então, ele vem dizendo aí, para cada doença, o impacto dessa alimentação. E também, depois, ele vem falando dos macro e micronutrientes, da ingestão desses nutrientes na alimentação à base de plantas. Então, ele fala de algumas vitaminas que tem que ter mais atenção, porque pode ser um pouco mais difícil de adquirir por meio da alimentação à base de plantas. E ele fala também aqui da vitamina D e da B12, que a ingestão deve ser atingida por meio dos alimentos que são fortificados, e aqui eu deixo também dizendo que por meio de uma suplementação. E a vitamina D é importante a gente se atentar, porque precisa ter a exposição ao sol. E aqui eu queria deixar só um adendo, que ele fala ao longo dessa sessão do documento sobre as proteínas. Fala que a alimentação vegetariana ela consegue ter a ingestão adequada de proteínas tranquilamente, só que menos do que uma alimentação convencional. A gente precisa ter muito cuidado ao ler isso, porque quando a gente lê isso, a gente pensa que seria inferior. Mas a gente tem que lembrar que hoje em dia, a alimentação convencional tem um consumo muito excessivo de proteínas. E isso já tem se mostrado que não é um fator benéfico para a nossa saúde. Então, a gente tem que perder um pouco essa ideia, que é muito errônea, de que proteína demais faz bem. Então, o nosso corpo ele tem uma quantidade que a gente precisa de proteína. A alimentação à base de plantas supre essa quantidade tranquilamente e até consegue ser até um pouco mais também, mas nada excessivo como na alimentação convencional. Lembrando que excesso de proteína não faz bem. Então, assim, a gente tem que ter um olhar de que nessa hora que ele fala que é menos do que convencional, isso a gente tem que achar bom e não ruim. Mas que muitas vezes a gente tem essa ideia de que proteína demais é o que é o melhor, mas não é bem assim. Então, a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso em relação à proteína. E aí, a gente tem que, continuando no documento, que os alimentos ultraprocessados, à base de vegetais. Então, é muito legal essa parte que ele traz, porque ele fala que, apesar de ser um alimento sem nada de origem animal, ele pode ser ultraprocessado e a gente tem que ter um cuidado. Por quê? Porque mesmo não tendo nenhum produto de origem animal, tem outras substâncias que a gente ainda não sabe muito bem como acontece o consumo excessivo a longo prazo, o que pode gerar no nosso organismo. Então, e outras substâncias também que ele tem no uso desses ultraprocessados, que a gente já sabe também que não deve fazer parte do nosso dia a dia e ter uma atenção nesse consumo. Além de trazer que esses alimentos ultraprocessados, à base de vegetais, eles também têm uma alta quantidade de sal. E a gente tem que ter um cuidado muito
atencioso para esse excesso de sal na alimentação. Então, ele traz isso para a gente ter um cuidado sobre esses alimentos ultraprocessados, mesmo sendo de origem vegetal. E aí, essa parte que eu achei a mais interessante, ele vem mostrando os benefícios da alimentação à base de plantas, além da saúde. Então, ele fala que tem os benefícios da saúde, mas que, além desses benefícios, a gente vai ter um benefício no meio ambiente. Por quê? Porque a alimentação à base de plantas, elas têm a produção desses alimentos tem um menor impacto ao meio ambiente. Então, além, né, todo o efeito estufa e todas essas coisas, e os alimentos mais relacionados aos impactos negativos ao meio ambiente são as carnes vermelhas, tanto processadas quanto não processadas. E também, sem contar que esses produtos são muito relacionados ao maior risco de doenças crônicas não transmissíveis, como a gente falou lá no começo. Então, ter uma alimentação à base de vegetais pode ajudar a prevenir a biodiversidade, além de reduzir o uso global da terra. E isso é muito importante. Então, é legal a gente ver não só esse benefício da alimentação à base de plantas na saúde, mas também para o meio ambiente. E um outro fator que ele traz nessa sessão é sobre os impactos econômicos. Então, além de ter benefício para a saúde e para o meio ambiente, ele gera um impacto muito positivo na economia. Por quê? Aqui, igual eu falei, né, é um documento para a Europa, mas a gente pode trazer isso para o nosso país, que é da mesma forma. O país gasta recursos financeiros muito altos para o sistema de saúde. Então, o consumo excessivo de produtos de origem animal, carne, leite, queijo, todas essas coisas, representa um fardo muito grande para a economia dos países. Então, a gente transferir essa alimentação para uma alimentação à base de vegetais e frutas, legumes, etc., a gente consegue ter uma economia muito significativa da parte econômica. Então, a gente vai ter mais um benefício para essa questão aí de que é um fator que também a gente tem que se pensar que a gente consegue ter uma economia aí dos recursos financeiros gastos para a saúde pública. Isso é muito importante a gente pensar. E a gente pode trazer isso para o nosso país também, né? Porque ali falava da Europa, mas no Brasil é a mesma coisa. Então, no final, ele vem as recomendações que as pessoas que querem fazer essa diminuição do consumo de produtos de origem animal para a vegetal, pode ser que comece essa transição, já vai conseguir ter benefícios, porém, o benefício ele é substancial, ou seja, quanto mais você reduz a quantidade de produtos de origem animal, mais benefícios você vai gerar para a saúde, ou seja, vai ter um benefício muito maior para a sua saúde. Então, reduziu uma quantidade, você for reduzindo até você conseguir excluir, você vai só aumentando os benefícios para a sua saúde, sem contar com os benefícios que a gente vai estar gerando para os outros aspectos aí que a gente viu, tanto econômico quanto também para a questão ambiental. Então, ele fala que se a gente conseguir mudar, as evidências mostram, né, que se a gente faz essa mudança da alimentação da população para uma alimentação saudável à base de vegetais, você reduzindo ou eliminando essa ingestão de produtos de origem animal, já é um grande passo e já vai ser um impacto muito positivo, tanto para a saúde das pessoas, para o meio ambiente e para a saúde animal. Então, eu achei muito interessante esse documento. Tem muitas ressalvas que a gente precisa ver e ficar atento. Quem for ler o documento por inteiro, eu sugiro que tenha atenção na questão dos micronutrientes e tudo mais, porque falam de alguns estudos que não foi muito bem desenhado, que são alguns estudos que tem hoje sobre alimentação vegetariana. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado ao ler esses artigos, mas queria deixar aqui que foi muito bom, eu achei muito bom a gente já ter um documento sobre isso,
está cada vez mais na literatura científica mostrando essa importância da alimentação à base de vegetais, e eu acho que isso vai ser... Esse documento, ele mostra cada vez mais que é possível sim ter essa alimentação e que cada vez mais essa alimentação ela é boa tanto para as pessoas, para o meio ambiente e também principalmente pelos animais.